Hello! Olá, pessoas! Boa tarde para vocês! Como vocês estão? Ai, meu Deus! A câmera não tá querendo ficar parada hoje, não. O negócio tá escorregando. Hoje eu tô muito na vibe de cantar Floribela. De cantar Floribela. Eu tava cantarolando antes de começar a live. Oi, professora Zilma. Oi, Amanda. Oi, Camila. Olá, pessoas. Acho que vai ficar parado agora. Mas assim, tô muito na vibe de cantar Florzinha. Porque, meu Deus do céu, que saudades daquela novela. Por que eu não fiquei parado? Fiquei parado. Obrigada. Tô muito nostálgica com a novela. E a Juliana Silveira tá aí dando vários teasers de um possível especial de 15 anos aí, né? E minha criança interior, gente, não sabe lidar com isso, não. Foi muito importante pra mim, Flor Bela. Melhores músicas, melhor trilha sonora. Qual é? Tô toda mexida. Hoje nós vamos ler, pelo menos, acho que uns 2 capítulos, pelo menos, de Cinder, porque, galera, a gente tá muito perto do fim. Ó, isso daqui é o que falta pra gente terminar o livro. Só falta isso daqui, vocês têm noção? A coisa vai pegar fogo total daqui pra frente. Se prepare. Vai ter aqueles capítulos pra gente poder dar uma respirada, né? É óbvio. Mas vai ter aqueles que vai ser pauleira atrás de pauleira de coisa acontecendo. Então, só minha boca tá ressecada. Meu lábio tá todo estralado. Então, vamos começar a ler, né? Pra gente poder ter tempo hábil, pra gente poder ter agilidade aqui na nossa leitura de hoje. Nós vamos começar hoje com o capítulo 27. Só lembrando, quem não puder acompanhar a live até o final, vai ficar salva, fica de boas, viu? A gente só quer que vocês possam ler também, afinal de contas, esse é o objetivo dessa live todos os dias, é que a gente possa ter um pouquinho de leitura compartilhada durante este período. Beleza? Oi, Joelma! Vamos lá. Começando aqui, capítulo 27. Vou só botar um marcador aqui na frente. 28. 2 capítulos. Oi, Pati! Bem-vinda! Vamos começar. Capítulo 27. O aerodeslizador fez um ruído ao parar do lado de fora da quarentena. Cinder saltou da porta lateral e imediatamente recuou, cobrindo o nariz com o cotovelo. Suas entranhas pesaram com o fedor de carne podre intensificado pelo calor da tarde. Junto à entrada, um grupo de medidroides estava carregando um aerodeslizador com cadáveres que seriam retirados. Suas formas inchadas e sem cor, cada um com uma fenda vermelha no pulso. Cinder desviou o olhar, mantendo os olhos longe e segurando a respiração, enquanto passava por eles para entrar no armazém. A luz do sol foi de muito intensa a turva, filtrada pela película verde nas claraboias ao longo do teto. Antes, a quarentena estava quase vazia. Agora, estava superlotada de vítimas, de todas as idades, de todos os gêneros. Ventiladores de teto pouco faziam para aplacar o calor sufocante, o cheiro de morte que tornava o ar pesado. Medidroides transitavam com um murmúrio por entre as camas, mas não havia um número suficiente para atender a todos os doentes. Cinder andou despercebida por um corredor, engasgando com as respirações superficiais sob a manga da blusa. Ela avistou o cobertor verde bordado de Pione e correu para o pé da cama. Pione! Como Pione não se mexeu, ela esticou a mão e a pousou em seu ombro. O cobertor estava macio, morno, com o volume embaixo dele
mas o volume embaixo dele não se movia. Tremendo, Cinder agarrou a ponta do cobertor e a puxou. Peony lamuriou um protesto brando que gerou calafrios de alívio pelo braço de Cinder. Ela desmoronou ao lado da cama. Pelas estrelas, Peony. Eu vim assim que soube. Peony semicerrou os olhos turvos para ela. Seu rosto estava pálido, os lábios descascando. As nódoas escuras em seu pescoço começavam a desbotar para um tom de alfazema na pele fantasmagórica. Com os olhos em Cinder, ela tirou o braço de debaixo do cobertor e abriu os dedos, exibindo as pontas preto-azuladas e o tom amarelado das unhas. Eu sei, mas vai ficar tudo bem. Ainda ofegando, Cinder desabotoou o bolso lateral da calça cargô e tirou a luva que normalmente vestia em sua mão direita. O frasco estava em um dos dedos protegido. Eu trouxe uma coisa para você. Você consegue se sentar? Peony fechou a mão em um punho sem força e a enfiou novamente debaixo do cobertor. Seus olhos estavam ocos. Cinder não achava que ela a ouvira. Peony? Uma mensagem ecoou na cabeça de Cinder. O visor mostrou que havia uma nova mensagem de Adri, e a onda familiar de ansiedade que vinha com ela fechou a garganta de Cinder. Ela rejeitou a mensagem. Peony, me escute. Preciso que você se sente. Você consegue fazer isso? Mamãe, sussurrou Peony, a saliva amontoando nos cantos dos lábios. Ela está em casa. Ela não sabe que você está morrendo. Mas é claro que Adri sabia. O comunicado fora enviado para ela também. Com a pulsação disparada, Cinder se curvou sobre Peony e deslizou o braço por baixo do ombro dela. Vamos, vou ajudar você. A expressão de Peony não mudou. O olhar cadavérico e vazio. Mas ela deixou escapar um grunhido de dor quando Cinder a ergueu. Sinto muito, disse Cinder, mas preciso que você beba isto. Outro alerta. Outra mensagem de Adri. Dessa vez, a irritação aflorou em Cinder e ela desligou sua rede, bloqueando quaisquer novas mensagens. É do palácio. Deve ajudar. Você compreende? Ela manteve a voz baixa, preocupada com a hipótese de outros pacientes ouvirem e a atacarem. Mas o olhar de Peony continuou inexpressivo. Uma cura, Peony, sibilou nos ouvidos da menina. Um antídoto. Peony nada disse. A cabeça jogada no ombro de Cinder, seu corpo estava mole, mas ela era leve como uma boneca de madeira. A garganta de Cinder parecia cheia de areia enquanto ela olhava os olhos vazios de Peony, que se fixavam para além dela, através dela. Não. Peony, você me ouviu? Cinder puxou Peony completamente para junto de si e destampou o frasco. Você tem que beber isso. Ela levou o frasco aos lábios de Peony, mas ela não se moveu. Não recuou. Peony? Com a mão trêmula, ela virou a cabeça de Peony para trás. Seus lábios magros se abriram. Cinder forçou a mão a ficar firme enquanto erguia o frasco, preocupada em não desperdiçar uma gota sequer. Ela encostou o frasco nos lábios de Peony e segurou a respiração, mas parou. Seu coração estava descontrolado, sua cabeça pesava com as lágrimas que não viriam. Ela sacudiu a cabeça duramente. Peony, por favor. Quando nenhum som ou ar passou pelos lábios da irmã, Cinder abaixou o frasco. Ela enterrou a cabeça na dobra do pescoço de Peony, rangendo os dentes até que a mandíbula doesse. Cada respiração alfinetava ao descer pela garganta, sofrível por causa do fedor em volta dela, mas mesmo agora ela conseguia sentir o odor do shampoo de Peony de tantos dias atrás. Segurando firmemente o frasco, ela soltou Peony com delicadeza, deixando que ela deslizasse de volta ao travesseiro. Seus olhos ainda estavam abertos. Cinder socou o colchão. Um pouco do antídoto espirrou em seu polegar. Esfregando os olhos até que as estrelas aparecessem diante dela, ela desmoronou e enterrou a cara no cobertor. Maldição! Maldição, Peony!
Balançando-se em seus calcanhares, ela respirou longa e irregularmente. Observou o rosto em forma de coração de sua irmãzinha e seus olhos sem vida. Eu mantive minha promessa. Trouxe isso para você. Ela mal se conteve para não esmagar o frasco no punho. Além disso, eu falei com Kai. Peony, ele vai dançar com você. Ele me disse que dançaria. Não entende? Você não pode morrer. Estou aqui. Uma dor de cabeça dilacerante a lançou contra a cama. Ela agarrou a ponta do colchão e abaixou a cabeça, deixando-a pender. A dor vinha do alto de sua espinha de novo, mas não a sobrepujou como antes. Foi apenas um calor desconfortável, como uma queimadura de sol interna. Passou, deixando apenas um fraco latejamento e uma imagem do olhar vazio de Peony a assombrando. Ele ergueu a cabeça, tampou o frasco com os dedos fracos e guardou-o novamente dentro do bolso. Esticando a mão, ela fechou os olhos de Peony. Cinder ouviu o familiar esmigalhar de rodas no concreto sujo e avistou uma Medroid vindo em sua direção. Sem água ou panos úmidos, mas em seus pregadores. Ele parou do outro lado da cama de Peony, abriu o torso e pegou um bisturi. Cinder esticou o braço por cima da cama e agarrou o pulso de Peony com a mão enluvada. Não, disse ela, mais alto do que pretendia. Os pacientes mais próximos viraram a cabeça na direção. O sensor do androide virou-se para ela, ainda no escuro. Ladrões, condenados, fugitivos. Você não pode pegar essa daqui. O androide continuou onde estava, sua face branca e inexpressiva, o bisturi saindo de seu torso, com um pouco de sangue seco grudado na ponta. Sem falar, o androide esticou um de seus braços livres para a frente e pegou o cotovelo de Peony. Eu fui programado, não me importo com o que você foi programado para fazer. Nessa daqui você não vai tocar. Cinder arrancou o braço de Peony do pegador do androide, que deixou arranhões profundos na pele dela. Eu devo remover o chip e preservar o chip de identificação dela, disse o androide, esticando o braço de novo. Cinder se curvou sobre a cama e cravou a mão no sensor do androide, bloqueando. Já falei que você não vai pegá-lo. Deixe-a em paz. O androide girou o bisturi, enterrando a ponta na luva de Cinder. Houve um retinido de metal contra metal, e Cinder recuou, surpresa. A lâmina ficou presa no grosso tecido de sua luva de trabalho. Rangendo os dentes, ela retirou o bisturi da luva e afundou no torso do androide. Vidro se estilhaçou, a luz brilhante amarela piscou e se apagou. O androide recuou, os braços de metal balançando, alertas altos e mensagens de erro saindo de suas caixas de som ocultas. Cinder movimentou-se rapidamente por cima da cama e golpeou a cabeça do androide com um punho. Ele se espatifou no chão, silenciado, os braços ainda se mexendo. Ofegando, Cinder olhou em volta. Os pacientes que não estavam tão fracos sentados na cama, piscando os olhos turvos. Um medidroide que estava a 4 camas de distância deixou seu paciente e andou em sua direção. Cinder respirou fundo, abaixou-se, pegou o bisturi no sensor estilhaçado do androide. Virou-se para Peony. As cobertas desarrumadas, os arranhões em seus braços, as pontas dos dedos azuis pendendo na lateral da cama. Ajoelhando-se ao lado dela, pediu apressadamente perdão, enquanto agarrava o frágil pulso da irmã. Ela inseriu o bisturi na pele macia. Sangue brotou da ferida e molhou sua luva, misturando-se a anos de sujeira. Os dedos de Peony se mexeram quando Cinder passou por um tendão, fazendo com que ela se sobressaltasse. Quando o corte estava grande bastante, ela o abriu com o polegar, revelando o músculo vermelho e brilhante. Sangue. Seu estômago se contorceu, mas ela enterrou as pontas da lâmina tão cuidadosamente quanto pôde, levantando o chip quebrado. Eu sinto muito mesmo, sussurrou ela, pousando o pulso mutilado na barriga de Peony e se levantando.
O barulho das rodas do Medidroide se aproximava. Cinzas, cinzas. Ela girou na direção da voz seca e melódica, segurando com firmeza o bisturi em uma das mãos, o chip de pione protegido na outra. O menininho na cama seguinte se encolheu novamente quando seus olhos dilatados viram a arma. A cantiga de ninar cessou. Cinder levou um momento para reconhecê-lo. Ching Sun, do mercado. O filho de Sasha. Sua pele brilhava de suor, os cabelos negros emaranhados em um lado da cabeça de tanto dormir. Cinzas, cinzas, todos nós morremos. Todos os que estavam fortes o suficiente para se sentar estavam olhando para ela. Inspirando rapidamente, Cinder se voltou na direção de Sunto. Ela pescou o frasco no bolso e o forçou nos dedos melados do menino. Beba isso. O Medidroide chegou ao pé da cama e Cinder o empurrou para longe. Ele tombou no chão como um peão caído. Os olhos delirantes de Sunto a seguiram sem reconhecê-la. Beba isso, ordenou ela, tirando a tampa e forçando o frasco em sua boca. Ela esperou que os lábios dele se fechassem ao redor do frasco e então correu. O sol momentaneamente a cegou enquanto ela voltava para a rua. Com a passagem para seu aerodeslizador bloqueada pelos Medidroides e 2 camas com pacientes mortos, ela girou e correu em outra direção. Virou na esquina e já havia andado 4 quadras quando ouviu outro aerodeslizador suspenso, o zumbido de imãs despertando debaixo de seus pés. Lynn Cinder, chamou uma voz estrondosa, saída da caixa de som. Você está, por meio deste, estimada a parar e ser levada de modo pacífico sob custódia. Ela praguejou. Eles a estavam prendendo? Firmando os pés no chão, ela se virou, ofegante, para olhar o aerodeslizador branco. Era um veículo usado para a manutenção da ordem pública, guiado por androides. Como haviam chegado tão rápido a ela? Eu não roubei, gritou Cinder, firmando o punho que segurava o chip de pione. Ele pertence à família dela, não a vocês, nem a ninguém mais. O aerodeslizador pousou no chão, o motor ainda funcionando. Um androide apareceu na rampa, sua luz amarela escaneando Cinder de cima a baixo enquanto se aproximava dela. Tinha uma arma de eletrochoque no pregador. Ela recuou os calcanhares, chutando os escombros na rua deserta. Não fiz nada de errado, disse ela, as mãos estendidas na direção do androide. Aquele Medidroide estava me atacando. Foi legítima defesa. Lynn Cinder, disse a voz mecânica da máquina. Fomos contactados por sua guardiã legal em virtude de seu desaparecimento não autorizado. Você está violando o ato de proteção aos ciborgues e foi classificada como um ciborgue fugitivo. Cinder semicerrou os olhos, confusa. Uma gota de suor escorreu por sua sobrancelha quando ela olhou do androide que havia falado para um segundo androide que estava descendo a rampa do aerodeslizador. Espere, disse ela baixando as mãos. Foi Adri quem enviou vocês? Final do capítulo 27. Foi rápido esse, hein? Rápido e triste. Não é mesmo? Oi, Pedro. Pedro entrou. Eu não tinha visto que você tinha entrado. Deixa eu ver se falar. Joelma? Infelizmente, gente, não deu certo o antídoto. Não temos o antídoto. Antídoto assim, né? Cura, remédio. Nós não temos o antídoto para a letomose no livro e a gente não tem, de forma prática e técnica ainda, um antídoto para a nossa atual pandemia também, né? A forma que a gente tem de lidar com a pandemia que a gente está vivendo do coronavírus agora, do Covid-19, é manter o distanciamento social, é cada um ficar em suas casas, né? Excelente ponto para a gente lembrar disso agora e tornar a nossa live, além de divertida, né? Além de entreter, ser útil também.
Pois é. Gente, infelizmente, nem tudo que a gente quer acontece, né? Principalmente na vida, né? Na vida não é assim. Nos livros também necessariamente não vai ser. Então, é uma das principais perdas que a gente tem aqui no livro é a morte de Peony. Triste quando ela foi diagnosticada, todo esse período que a Cinder ficou sofrendo por causa dela e a gente não conseguiu salvar a nossa menina. Perdemos a Peony. E Sunto, será que vai funcionar nele? Será que nós vamos... Será que isso que a Levana deu pro Kai é realmente um antídoto para a leishmaniose? Será? Cinder não perdeu a oportunidade, né? Alguma resposta a gente vai ter. Então a gente continua lendo, porque as respostas vão de vir. E sim, a Adri enviou uma guarda atrás da Cinder, né? Pra poder capturar o ciborgue fugitivo dela. Vê se pode as coisas dessas. A pensou? É ridículo. Enfim. Opa, quase que eu derramei água aqui. Vamos continuar lendo, não é mesmo? Vamos continuar lendo, vamos para o capítulo 28, ver o que é que vai acontecer, que diacho que a Adri quer, caçando a Cinder como se fosse fugitiva, e o que não tem nada a ver, né? A garota simplesmente saiu para poder fazer, estava trabalhando, saiu para fazer a entrega de um Android, a Adri não tá nem aí para Cinder, vai entender o que é que tá acontecendo. Enfim, a gente vai descobrir. E descobrir também se realmente o antídoto funciona, né? Vamos ver aí se alguma menção ao Chang Sunto aparece de novo. Capítulo 28. O silêncio constrangedor no salão de jantar era quebrado apenas pelo retinir dos rachis na porcelana e o arrastar de pés dos servos. Somente servos humanos estavam presentes, uma concessão à enorme desconfiança de Levana em relação aos androides. Ela sabia que eles iam contra os valores morais humanos e as leis da natureza ao conceder emoções falsas. Ela dizia que eles iam contra os valores morais humanos e as leis da natureza ao conceder emoções falsas e pensamentos a máquinas fabricadas pelos homens. Kai sabia, no entanto, que ela só não gostava de androides porque não podia manipular a mente deles. Sentando-se em frente à rainha, Kai se viu lutando para não olhar para ela. Era ao mesmo tempo uma tentação e uma repulsa, e ambos os sentimentos o irritavam. Thorin estava ao seu lado, e Levana era flanqueada por Síbio e seu segundo taumaturgo. Os dois guardas lunares se apoiavam nas paredes, e Kai se perguntou se eles alguma vez comiam. O assento do imperador na cabeceira permaneceria vazio até a coroação. Ele também não queria olhar para aquela cadeira vazia. Levana fez um gesto extenso, floreando, chamando a atenção de todos para si, embora tenha resultado apenas em um gole de chá. Seus lábios se torceram quando ela pousou a xícara, seu olhar encontrando o de Kai. Síbio me contou que um pequeno festival acontece todos os anos, disse ela, a cadência da voz suave como uma cantiga de ninar. Isso mesmo, disse Kai, erguendo um empanado de camarão com os rachis. Acontece sempre na 9ª lua cheia de cada ano. Ah, que encantador da parte de vocês basear seus feriados nos ciclos do meu planeta. Kai sentiu vontade de zombar da palavra planeta, mas engoliu suas palavras. É a celebração do fim da 4ª Guerra Mundial, disse Thorin. Levana estalou a língua. Esse é o problema de tantos pequenos países em um só globo. Tantas guerras. Algo espirrou no prato de Kai. Ele olhou para baixo e viu que o recheio do empanado transbordara para fora da massa.
Talvez nós devamos agradecer por a guerra já ter acontecido e por ter forçado os países a formarem os conglomerados que existem agora. Eu não acredito que isso tenha aumentado o bem-estar dos cidadãos, disse Levana. A pulsação de Kai vibrou em seus ouvidos. Milhões de pessoas haviam morrido na Quarta Guerra Mundial. Culturas inteiras foram devastadas. Dezenas de cidades reduzidas a escombros, inclusive a Pequim original. Sem falar nos inúmeros recursos naturais que foram destruídos por meio de guerras nucleares e químicas. Sim, ela tinha toda razão. O bem-estar dos cidadãos sofrera muitos danos. Mas chá, Vossa Alteza? Perguntou Turim, sobressaltando Kai. Ele percebeu que vinha segurando os rachis como armas. Resmungando para si mesmo, ele se sentou para trás na cadeira, permitindo que o servo enchesse novamente sua xícara. Podemos dar crédito à guerra por ter gerado o Tratado de Bremen, disse Turim, que desde então tem sido o benefício de todos os países da União Terráquea. Esperamos, é claro, ver uma assinatura no documento algum dia Esperamos, é claro, ver sua assinatura no documento algum dia em breve, Vossa Majestade. Os lábios da rainha se abriram em um esgar. De fato, os benefícios do tratado são amplamente discutidos em seus livros de história e, ainda assim, não consigo deixar de sentir que Luna, um único país regido por uma única governante, oferece um arranjo ainda mais perfeito, aquele que é justo e benéfico para todos os habitantes. Isso presumindo que o governo vigente é justo, disse Kai. Um lampejo de desdém se mostrou no maxilar da rainha, mas quase instantaneamente se desfez em um sorriso sereno. Isso, é claro, Luna tem, como mostram centenas de anos, sem nenhum levante sequer, nem mesmo o menor dos pretextos. Nossos livros de história atestam isso. Chocante, Kai resmungaria, mas se não tivesse sentido o olhar furioso de Turim sobre ele. Esse é o legado que todo governante deseja, disse Turim. Os servos tomaram a frente e retiraram os primeiros pratos, substituindo-os por sopeiras de prata. Minha rainha está tão ansiosa para forjar um acordo entre Luna e a terra quanto vocês, disse Síbio. É uma vergonha que o acordo não tenha sido acertado durante o reinado de seu pai, mas estamos esperançosos de que você, Vossa Alteza, seja mais receptivo aos nossos termos. Kai, novamente, se esforçou para diminuir a tensão das mãos, a fim de não saltar para cima da mesa e enfiar os rachis nos olhos da bruxa. Seu pai tentara todos os acordos imagináveis para chegar a uma aliança com Luna, exceto a única coisa com a qual não podia concordar. A única coisa que ele sabia que, com certeza, significaria o fim da liberdade de seu povo. Um casamento com a rainha Levana. Mas ninguém se opôs aos comentários de Síbio, nem mesmo ele. Kai não conseguia tirar a imagem do encontro daquele dia da cabeça. As mutações lunares, o exército de criaturas bestiais, aguardando. Os calafrios que percorriam seu corpo não eram causados apenas pelo que vira, mas pelo que podia imaginar não ter visto. Se ele estivesse certo, então Levana tinha exibido seu exército como uma ameaça. Mas ele sabia que ela não mostraria todas as suas cartas assim, tão facilmente. Então, o que mais ela estaria escondendo? E ele se arriscaria a descobrir? Casamento, guerra, casamento, guerra. Os servos simultaneamente ergueram os domes de prata para as bandejas, liberando nuvens de vapor com odor de alho e óleo de gergelim. Kai balbuciou um agradecimento ao servo que estava atrás dele, mas suas palavras foram interrompidas por um engasgo da rainha.
Ela afastou a cadeira da mesa, as pernas guincharam em contato com o chão. Perplexo, Kai seguiu o olhar da rainha para o prato. Em vez de finos filés de carne de porco e talharim de arroz, o prato da rainha trazia um pequeno espelho de mão dentro de uma moldura branca e prateada. Como você ousa? Levana virou os olhos flamejantes para a serva que lhe trouxera a refeição. Uma mulher de meia idade com finos cabelos cinzentos. A serva cambaleou para trás, seus olhos tão redondos quanto o espelho. Levana se levantou tão rápido que sua cadeira caiu no chão. Um coro de pernas de cadeira rangeu no chão, quando todos os demais se levantaram também. Fale, sua terráquea nojenta! Como você ousa me insultar? A serva ergueu a cabeça muda. Vossa Majestade, começou Kai. Síbio, minha rainha, essa humana demonstrou desrespeito. Isso não deve ser tolerado. Vossa Majestade, disse Torim, por favor, acalme-se. Nós não sabemos se a culpa é desta mulher. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Então ela deve servir de exemplo, disse Síbio, bem tranquilamente, e o verdadeiro culpado sofrerá com a dor de sua consciência, o que com frequência é uma punição bem pior. Essa não é a forma que funciona o nosso sistema, disse Torim. Seu rosto estava vermelho. Enquanto você estiver na comunidade, se comportará de acordo com as nossas leis. Não seguirei suas leis enquanto elas permitem que desobediência floresça, respondeu Levana. Síbio! Síbio contornou a cadeira caída da rainha. A serva recuou, curvando a cabeça, murmurando desculpas e implorando por piedade, sem saber o que ela dissera. Pare com isso! Deixe-a em paz! Disse Kai, apressando-se na direção da serva. Síbio apanhou uma faca de mesa de serviço e ofereceu o cabo à mulher. A mulher a pegou, chorando, implorando enquanto o fazia. Kai ficou boquiaberto e em seguida enojado e fascinado quando a serva virou a lâmina contra si mesma, segurando o cabo com as duas mãos. O belo rosto de Síbio continuou complacente. As mãos da serva tremeram e lentamente ergueram a faca até que a ponta brilhante estivesse pronta para se enterrar no canto de seu olho. Não, choramingava a serva. Por favor. O corpo todo de Kai tremeu quando ele percebeu o que Síbio pretendia forçar a mulher a fazer. Com o coração disparado, ele endireitou os ombros. Fui eu! O salão ficou estático, silencioso, exceto pelos soluços estabanados da mulher. Todos se viraram para Kai. A rainha, Torim, a serva com um minúsculo arranhão vermelho junto à pálpebra, a faca ainda na mão. Fui eu, repetiu ele. Kai olhou para Síbio, que o observava sem expressão alguma no rosto, e depois para a rainha Levana. A rainha fechou ambas as mãos coladas ao lado do corpo. Seu olhar sombrio fervia de raiva, sua pele tremeluzia. Em um único fugidício momento, ela ficou horrível, com sua respiração cansada e o escárnio no sorriso e seus lábios cor de coral. Kai passou a língua seca no céu da boca. Eu mandei que alguém na cozinha pusesse o espelho na sua bandeja. Ele pressionou os braços firmemente nas laterais do corpo para evitar que tremessem. Era para ser uma brincadeira amigável. Entendo agora que foi uma decisão estúpida e que uma brincadeira não pode ultrapassar os limites culturais. Tudo que posso fazer é me desculpar e pedir o seu perdão. Ele alinhou o olhar com os de Levana. Mas, se não for possível você me perdoar, então pelo menos direcione sua ira para mim e não para a serva, que não tinha a menor ideia de que o espelho estava aí. A punição deve recair inteiramente sobre mim. Se ele achava antes que a tensão era extrema, agora estava engasgado por causa dela.
A respiração de Levana normalizou enquanto seus olhos avaliavam as opções. Ela não acreditava nele. Era mentira e todos no salão sabiam disso, mas ele havia confessado. Ela abriu as mãos, esticando os dedos pelo tecido do vestido. Liberte a serva. A energia se dissipou. Kai sentiu seus ouvidos estalarem como se a pressão do ar no salão tivesse mudado. A faca retiniu no chão e a serva cambaleou para trás, batendo em uma parede. As mãos trêmulas se espalmaram em seus olhos, seu rosto, sua cabeça. Agradeço sua honestidade, Vossa Alteza, disse Levana, seu tom de voz estável e vazio. Aceito o seu pedido de perdão. A mulher chorosa foi levada do salão de jantar. Thorin esticou o braço pela mesa e pegou o domo de prata e cobriu o espelho. Tragam para a nossa mais nobre hóspede a entrada. Isso não será necessário, disse Levana. Perdi o apetite. Vossa Majestade, disse Thorin. Vou me recolher aos meus aposentos, disse a rainha. Ela ainda desafiava Kai do outro lado da mesa, seus olhos frios e calculistas, e ele ainda incapaz de desviar o olhar. Aprendi algo valioso a seu respeito esta noite, jovem príncipe. Espero que você tenha aprendido algo sobre mim também. Que você prefere governar por meio do medo à justiça? Sinto muito, Vossa Majestade, mas eu já sabia disso ao seu respeito. Não, de fato. Espero que tenha notado que sou capaz de escolher as minhas brigas. Os lábios dela se torceram, sua beleza retrocedendo totalmente. Se é isso o que é preciso para vencer a guerra. Ela saiu do salão como uma pena, como se nada tivesse acontecido, seus empregados atrás. Apenas quando os guardas, cujos pés soavam como cavalos galopando, deixaram os corredores, Kai se deixou desabar na cadeira mais próxima, a cabeça pendendo entre os joelhos. Seu estômago estava pesado. Cada nervo se agitava. Ele ouviu uma cadeira sendo levantada e Thorin se posicionou ao lado dele, com um suspiro pesado. Deveríamos descobrir de quem é a culpa pelo espelho. Se foi alguém da equipe, deve ser suspenso enquanto a rainha estiver no palácio. Kai ergueu a cabeça bastante para olhar a ponta da mesa, vendo o alto domo de prata na frente da cadeira abandonada pela rainha. Inalando um pouco de ar, ele esticou o braço para frente e descobriu o espelho. Então, pegou seu cabo delgado. Era tão liso quanto o vidro, mas brilhava como um diamante quando ele virou contra a iluminação turva. Ele só vira um material parecido uma vez antes, em uma nave espacial. Virando a face do espelho na direção de Thorin, ele sacudiu a cabeça enojado. Mistério resolvido, disse ele, virando novamente o espelho para que o conselheiro pudesse ver a estranha runa lunar entalhada na parte de trás da moldura. Os olhos de Thorin se arregalaram. Ela estava testando você. Kai deixou o espelho virado para a mesa. Esfregou a testa com os dedos esticados, ainda tremendo. Vossa Alteza, um mensageiro bateu os calcanhares na porta. Tenho uma mensagem urgente da Secretaria de Saúde e Segurança Pública. Kai inclinou a cabeça, semicerrando os olhos para o mensageiro através da franja. Não era possível mandar um comunicado? Perguntou ele, checando seu cinto com a mão livre antes de lembrar que Levana solicitara que não houvessem tablets no jantar. Ele grunhiu e chegou para a frente na cadeira. Qual é a mensagem? O mensageiro entrou no salão de jantar, os olhos brilhando. Houve um distúrbio na quarentena do Distrito 29. Uma pessoa não identificada atacou 2 medidroides, incapacitando um deles e em seguida fugiu. Kai franziu o senho, se endireitando. Um paciente? Não temos certeza. O único androide que poderia ter gravado uma boa imagem foi um incapacitado.
Outro androide pegou relances do acontecido de longe, mas apenas das costas do agressor. Não conseguimos chegar a uma identificação certa, mas o culpado não parecia doente. Todos na quarentena estão doentes. O mensageiro hesitou. Kai segurou com força o braço da cadeira. Nós precisamos encontrá-lo. Se ele tem a doença... Parece ser uma mulher, Vossa Alteza. E tem mais. As cenas que temos a mostram conversando com outro paciente, momentos após ela ter atacado o primeiro Medroid. Um garoto, cujo nome é Cheng Sonto. Ele deu entrada na quarentena ontem com lentumose em estágio 2. E o servo limpou a garganta. O garoto parece estar se recuperando. De quê? Do ataque? Não, Vossa Alteza. Se recuperando da doença. Final do capítulo 28. E assim, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Muito perto de terminar o nosso livro. Mas aqui nós temos a nossa resposta de que, sim, o antídoto funciona, aparentemente, porque Cheng Sonto, até o momento, está se recuperando. E é uma pena, porque a Cinder não conseguiu dar o antídoto em tempo para Pione, senão a nossa menininha teria se recuperado, o que é muito triste. E nós tivemos um momento tenso aqui, quando teve todo esse movimento no jantar, e vocês conseguiram perceber o quão... Sei lá, eu não sei, eu não encontro a palavra para descrever o quão calculista, sarcástica, isso não são as palavras que eu tô procurando. Eu ainda tô procurando essa palavra. Mas o quão fora da curva e estranha e detestável a rainha Levana é, ela simplesmente fez todo um teatrinho de que ela estava sendo super ofendida e quase fez a taumaturga dela fazer a serva se automutilar enquanto estava todo mundo assistindo por ser a culpada, ou melhor, o bode expiatório do culpado de toda aquela situação com o espelho. E no final das contas, tudo foi uma armação dela, tipo assim, para testar o Kai, para ver qual era a reação dele. Se ele ia deixar que a serva fosse automutilada, se ele ia assumir uma posição, digamos assim, menos favorável a ele, para poder proteger alguém que era subordinado a ele, ou seja, que tipo de postura de líder o Kai teria. Calculista, friamente calculista, a Levana é assim, e manipuladora, extremamente manipuladora. Ela manipula as situações a favor dela, isso independente dela usar o glamour dela ou não, dela usar o dom lunar dela ou não, para poder manipular as pessoas, ela manipula as situações a favor dela. Ela é perigosa, ela é muito perigosa. Ela é uma vilã com V maiúsculo e gigante. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não acredito que ela vá se convidar para o festival. Então, muito provavelmente ela vai se autoconvidar porque tá levando ao menos com sarcasmo, já que não tem outro jeito. Felizmente o Kai é bastante habilidoso nessa arma aí, né? Mas rachis comida pelos olhos. Não, olhos comidos com rachis, no caso, né? Rachis são aqueles 2 pauzinhos de comida japonesa, sabe? Apesar da gente estar na China, né? Mas na China eles também usam os hashis para poder se alimentar. Na China não, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Criando leis no país dos outros, essa é boa. É o quão meticulosa e sem noção a
friamente meticulosa, né? Eu nem sei. Eu preciso arrumar um vocabulário, uma palavra melhor para poder descrever essa mulher, porque eu sinto tanta raiva dela que eu até me perco, eu até esqueço as palavras que eu conheço para poder conseguir descrever ela. Bioeletricidade. Manipulação de bioeletricidade. Vamos chamar de glamour, que facilita, né? Ela usou a Síbio manipulou bioeletricidade da serva, da humana, na serva, pra criar toda aquela ceninha lá. E que tipo de ceninha, né? Perdi o apetite. Pois é, ela é detestável. Detestável. Realmente a parte triste é essa. Pione não ter recebido a tempo. É uma das notícias. A parte triste da boa notícia, né? E assim, ok. O antídoto realmente é um antídoto. Parece que funciona. E aí? E se o Dr. Erland não conseguir replicar? Como faremos? Né? O que faremos? Aceitaremos as ameaças de Levana? O príncipe Kai vai se casar com ela para poder adquirir o antídoto? E vai trazer essa psicopata para poder ser imperatriz das comunidades das nações orientais. E com isso adquirir poder sobre toda a União Terráquea, porque vocês viram a observação que ela falou, né? Que ela acha que é extremamente instável, um absurdo os países, a Terra ser tão dividida em tantos continentes, em tantos países e em tantos governos, que ela acha que isso é a razão porque em Luna é o único governo. E ela chamando Luna de planeta. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A Lua é um satélite. A Lua é um satélite, Levana. Eu falei, oh meu Deus do céu, Kai, por que tu não falou isso? Que eu queria que você tivesse jogado isso na cara dela, que ia ser tão emocionante. Joga na cara dela que a Lua é um satélite, não é um planeta. Luna é uma colônia num satélite. Pelo amor de Deus. Só sem noção. Sem noção. Pois é. Ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. E amanhã a gente descobre um pouquinho mais sobre como Kai vai reagir, né, a essa notícia da possível cura, de que o antídoto é possivelmente verdadeiro. E veremos o que é que a Adri tá caçando a Cindy aí, como se ela fosse um cachorro perdido. E, enfim, a gente se vê amanhã. Obrigado por quem esteve presente, por quem acompanhou a nossa leitura. O vídeo vai ficar salvo da live. E se você não puder assistir, né? Ou se você conhece alguém que queria assistir, mas que perdeu e não pôde assistir durante as 24 horas, enfim. O que quer que seja. Só lembrar que os nossos vídeos estão gravados, né, no YouTube. Estão lá todos bonitinhos e editados no YouTube para quem quiser acompanhar a leitura agora ou no momento mais oportuno. Tudo isso aqui está sendo feito para vocês. Obrigada pela presença, pela interação e nós nos vemos amanhã. A gente vai descobrir. Tudo isso aí a gente vai descobrir. A gente se vê amanhã então, tá? Beijos e a gente lê mais amanhã. Tá tudo pegando fogo. E se esse livro não pegar fogo sozinho daqui pro final, fazer uma autocombustão aqui, eu não sei nem o que vai acontecer. Porque se preparem para fortes emoções. Beijos e se cuidem. Tchau, tchau.